Ok, então vamos aqui dar início. Eu vou começar por partilhar aqui assim um bocadinho a minha tela, porque eu andei aqui assim a fazer. Eu não tenho nada de especial, eu queria apenas conversar. Acho que era, para nós era. Acho que era o mais importante era a gente conseguir conversar um bocadinho e então eu fiz aqui assim só uma apresentação muito simples para nós vermos. Vocês estão a ver? Sim. Sim. Mas eu não. Tenho que ir aqui ao Canva. Ok. Apresentar. Certo. Ok. Ou seja, eu não vos vejo, mas vocês conseguem ver, já aparece projetado? Sim. Sim. Ok. Então, é assim, o que é que eu fiz? Eu vim aqui buscar uns tópicozinhos que coloquei aqui para nós irmos conversando, porque o objetivo é esse. Quer dizer, eu não tenho remédios, nem soluções, nem coisas nenhumas, nem eu acho que o que nós precisamos mesmo é de conversar um bocadinho sobre as coisas. Então, vamos falar aqui um bocadinho de como é que vai ser recomeçar em setembro, partindo do princípio que alguns de nós nem sequer sabemos onde é que vamos estar, mas seja o que Deus quiser. Gostaria muito de estarmos aqui todos contentes porque já sabemos onde vamos ficar, mas não sabemos. Então, quinto anos, temos novos manuais. Vocês, não sei se repararam na página que eu também já pus lá uma proposta de trabalho para os quintos anos com a obra do Marco Taylor, O Homem Carregava Pedras. Faço lá uma referência a esse livro do Marco Taylor e pus uma espécie de uma fichazinha de leitura sobre, sobre o livro, porque tem a história, portanto, o homem, quando tinha um problema, não é, estava uma pedra às costas e para se aliviar, digamos assim, trazia as pedras, carregava as pedras às costas. Eu acho que a ideia é engraçada para falarmos com os miúdos sobre os problemas que eles têm que enfrentar na escola nova, os receios e tudo isso. Portanto, pareceu-me que seria um bom ponto de partida. Foi uma ideia. Portanto, está lá a ficha em PDF, está lá uma fotografia, mas também está lá a ficha em PDF, se forem aos ficheiros. O livro do Marco Taylor, o livro não é caro, esse não é caro. Portanto, ele tem alguns, porque são todos os que são feitos à mão, peça por peça, são um bocadinho mais caros, mas este nem é caro. Eu comprei-o na Feira do Livro e, e a continuação, porque depois a ficha de leitura remete também para outra obra que é a continuação, que é O Rapaz que Conheceu o Homem que Carregava Pedras. Então vamos avançar aqui um bocadinho. Olha, vocês interrompam-me quando tiverem alguma coisa a comentar, ok? Ok. E nem levantem as mãos porque eu não vos vejo no ecrã. O ideal. Deixa eu ver. Deixa-me ver se isto aqui. Resulta! Só não sei se consigo chegar aos links. Ok. Eu consigo ver, mas para andar com isto para a frente não consigo. Portanto, eu dividi isto aqui assim sobre os novos manuais. Como é que. Começamos aqui um bocadinho de como é que vamos abordar algumas coisas dentro dos novos manuais. Agora já sabemos que eles trazem tanta coisa e quase tudo aquilo que a gente costuma pensar e que costuma querer, não é? O primeiro passo seria como é que vamos dar a conhecer o manual aos alunos? E aquilo que eu coloquei aqui foi aquilo que normalmente vem, alguns manuais já trazem, outros nem por isso. Falar um bocadinho sobre a estrutura, não é? O manual normalmente vem organizado em blocos. Quantos blocos é que traz o manual? Como é que eles aparecem lá estruturados? Falar um bocadinho sobre a organização, o que é que faz parte de cada um dos blocos do manual. Explorar os separadores de acordo com os temas de cada bloco. Esperem lá, deixa eu voltar aqui. Aceitar. Ok.
e falar, pronto, pouco sobre as rubricas que vêm no manual, agora ou aprende melhor, ou fica a saber, essas coisinhas que Uhum. cada manual traz uma série de rubricazinhas dessas e explorar também a simbologia, hum, porque cada uma das rubricas depois também traz um símbolo associado que os miúdos já ficam a conhecer ao longo do manual. Pronto, estas são as partes que me pareceram assim mais o que nós estamos habituados a fazer, penso, não é? Mostrar como é que se mostra aos alunos. Agora, o que vos pergunto é, como é que costumam fazer? Que sugestões é que têm? Outras ideias? Eu faço um bocadinho como tu, começo pelo índice, não é? Para analisar a estrutura, e depois procuro, por exemplo, onde é que está a gramática, que normalmente está à parte, digo-lhes como é que eles fazem para ir à procura da matéria, a partir do índice, pronto, é um bocadinho isso, e depois normalmente levo aquelas fitinhas que se colam, Sim, para eles porem no início de cada separador, sim. porque é mais fácil eles entrarem logo na unidade. Pronto, faço também assim, como tu. Ok. Pois, estes coisinhos assim. Isto. É isto que falas, Cândido. Espera aí Pois tu na projeção não consegues ver a mim. espera aí que aqui desapareceste no meu esquema, espera aí, que agora já me vais aparecer. Onde é que estás? Fixa-me aí. Deixa-me fixar-te, sim. É É, isso não mesmo é? que eu ponho. Ok. É muito importante porque os miúdos de quinto ano vêm muito perdidos Pois bem. e assim é mais fácil para eles identificarem logo a unidade que estamos a trabalhar, da gramática é uma cor que eles definem logo, para saber onde está a gramática, para irem direto. Fazemos Ok, assim. olha que é assim, o que é que eu vou fazer? Vou tomando aqui umas notas do que vocês me forem dizendo e daquilo que eu acho que é boa ideia. E depois faço uma compilação e coloco lá para toda a gente aceder. Pode ser? Boa. Acho que sim, boa. Ok. Então, associar cores com os domínios também, certo? Sim, sim. Mais ideias. Eu costumo, inicialmente, eles olharem para a capa e é um modo de partida para depois fazer tudo o resto daquilo que estavas a dizer e que a Cândida estava a dizer. Portanto, levá-los a viajar com aquilo que estão a ver. Porque eles vêm de uma transição, não é? Do primeiro ciclo, ainda estão muito habituados a muita imagem, não é? E eu gosto muito, então, das ideias que tu foste dando também, que são excelentes, e a própria, e terei aqui algumas da Isabel, associar muito aquilo que está escrito com a imagem. E depois é palavras-chave, um brainstorming, então partimos depois para a estrutura. Ok, certo. Mais alguém? Silêncio. Ok, então. Eu acho que não faço nada de original, faço essa exploração porque sim, porque acho importante, porque quer queiramos, quer não, temos que trabalhar com o manual e eu acho que os manuais estão muito bem, já lá vai o tempo, o manual é só papel. Não, o manual hoje em dia é muito mais do que isso, muito mais do que isso, e a organização dos manuais facilita bastante a nossa vida. Portanto, sim, acho importante explorá-lo. Acho importante que os meninos saibam previamente o que é que vamos fazer. É como a história de escrever o sumário, prepará-los para aquilo que vamos fazer. Saibam previamente o que é que vamos estudar e o que é que não vamos e como é que vai funcionar e o que é que podem consultar e onde. Portanto, embora siga essas ideias, valorizo-as. O modo como os manuais, porque eu tenho, se calhar a maior parte de nós, trabalhei estes últimos anos com o livro aberto. Sim, também. Olha, nem nunca usei o livro aberto, nem nunca usei o meu. Estás a gozar. Porque eu só estou a dizer isso. Portanto, Porque em todas as sem escolas por onde eu passei. coisa. Acho que a gente só fica a saber se o manual se nos agrada ou não quando o usamos. Ora, sendo que eu nunca usei o Claro. mesmo, não sei se ele vale alguma coisa ou não. Olha, eu Tenho, tenho calhado sempre o livro aberto, sempre, em pois, todas as também, escolas. também já estou ali há E 6 anos, não é?
E Sim, portanto, é o nos mesmo. últimos 6 anos acabei por trabalhar sempre com o da Plátano. Ok. Não, eu tive o livro aberto já no Corral tinha, Corral das Freiras tinha, em Águeda, em Freixo, na Oliveira do Hospital, em Sinfãs, era tudo livro aberto. Por acaso, que estava bem organizado e acho que agora o novo livro aberto acho que não foi tão ao encontro de... Acho que foi mais do mesmo e acho que as pessoas foram para outras opções, acho eu. Já ouvi as duas opiniões, já Houve quem ouvi continuasse. quem dissesse que gostava por estar na linha do outro e quem dissesse que estava um bocadinho desapontado porque não, pronto, eu acho que eles são todos tão bons, Era e a isso que eu oferta é queria. toda tão boa que vai um pouco, vai derivar um bocadinho do nosso gosto pessoal e da nossa forma de trabalhar e das escolhas que fazemos em função dos alunos que conhecemos, não é? Nós aqui Era aí que eu Uma queria chegar. ideia. Nós aqui optamos pelo novo livro aberto por uma simples razão. É que, em relação a todos os projetos que estavam todos excelentes, o novo livro aberto vai trabalhar o mesmo texto para os diferentes níveis. Portanto, os meninos que têm dificuldades de aprendizagem têm o mesmo texto com perguntas diferentes. Os meninos de português língua não materna têm o mesmo texto. Eu creio que é o único deles todos que faz Exatamente, por isso é que nós o a escolhemos. análise que eu fiz. Se bem que as amostras que eles nos deram não nos permitem fazer uma avaliação muito assertiva disso, mas foi a ideia Exato, com que eu fiz. mas a Fernanda, uma das autoras, ela explicou que Eu não pude, foi quando eu estive atestado, não é? Ainda tu sabes, não é? ok. E a Ana, as minhas colegas lá sabem que depois da apresentação que fiz em Tomar, acabei por ficar em casa mais do que eu gostaria, mais de um mês em casa e, portanto, as inscrições que eu tinha feito para ir assistir não pude fazê-lo. Pois. E a única que fui, ainda antes de meter o atestado, foi aqui no Hotel Montebello. Eu tossi tanto ou tão pouco. Eu cheguei quase no fim e pensei que aquilo já tinha terminado, ou que estava mesmo Ainda a me terminar. assustaste. Eu tossi tanto que alguém no fundo da sala mandou um olhos e disse assim: epá, deem à Paula para ela se calar. Vergonha, mas pronto. O Olhos ajudou-me a parar de tossir e depois aquilo lá acabou. Portanto, acabei por nem ouvir assim nada. Na minha escola escolheram escolhemos o Mensagens para português e o All-in para inglês. Nós em Almada, na António da Costa, escolhemos Horas das Letras. Hora das letras. Nós temos o clube de palavras. Para sairmos um bocadinho do livro aberto, porque eu já estou como a Elsa, em todas as escolas onde tenho passado nos últimos anos, passámos do diálogos para o livro aberto e a ideologia é a mesma. Pronto, e já estamos um bocadinho estruturados. Sim, apesar de queremos ficar na Porta Editora, porque a escola virtual está fantástica e é muito intuitiva. Mas olha, eu gostei muito da Hora das Letras e uma das autoras com quem tive prazer de falar numa das ações do Montebello, ainda fui, gostei muito. Eu já tinha estado com as autoras, porque elas fizeram, não foi uma pré-apresentação, mas foi aquelas ACDs pequeninas sobre gramática ou sobre um dos domínios. Já tinham feito e, portanto, eu ouvi-as nesse dia. Não fiquei. Pronto, achei que uma das autoras realmente tinha a capacidade de nos transmitir um bocadinho melhor as coisas, mas depois, pronto, de tudo o que ouvi, nem tudo me chamou a atenção. Depois de analisar o livro com calma, gostei muito. E depois, quando ouvi novamente a apresentação, que foi com essa autora, que faz parte aqui da página de português também, tudo, e que já tive o prazer de ouvir e gosto realmente dela, acho que ela é uma excelente comunicadora e conseguiu transmitir realmente as mais-valias do manual. Também acho que gostei muito dele. E tu, Isabel, o que escolheram? Temos o Clube das Palavras, nós. Também até agora tenho trabalhado quase sempre com o livro aberto. As duas palavras é da Arial. E este sim, este ano também quiseram sair um pouco
Olha, desse livro por cansaço. eu estou a trabalhar com o manual do Rodolfo Aparício, do 5º e 6º ano, lá em Nelas, da Plátano. Eu penso que ele ganhou imenso com a mudança para Arial, porque eu penso que a Plátano falhou um bocadinho nos revisores. Não fizeram uma revisão em condições. Pronto, é claro que com o passar dos anos foram compondo os manuais aos alunos, mas os nossos não é? Nós temos a oferta inicial e mais nada, e eu penso que ele beneficiou muito com a equipa da Arial, porque tem muito bons revisores e o livro também, o manual dele melhorou muito, e eu até gosto bastante da escolha de textos que ele faz. E gostei até mais, gosto mais no manual do 6º ano da Plátano do que no do 5º. Gosto das escolhas de texto. Então, avançamos aqui mais um bocadinho. Agora estava a olhar para as vossas carinhas. Então, a minha referência aos manuais é nesse sentido, é que eles têm coisas tão interessantes de sugestões, de apoio. Hoje em dia já não é nada o que era antigamente. E nesta parte inicial, sim, também costumam ter atividades interessantes. Tem. Pronto, vamos... seja como for, por exemplo, na página vocês também têm, há lá um PowerPoint já antigo, com uma série de jogos de apresentação e isso que também podem servir para, digamos, para motivar os miúdos assim um bocadinho no início. Então, como fazer os alunos distinguir texto literário e não literário? Perguntas. Os manuais, quase todos, trazem a unidade do texto não literário à parte, certo? Só há um que traz, vem diluído nas unidades de texto literário. Opiniões. É bom? É mau? Preferem separado? Preferem misturado? O novo livro aberto, apesar de trazer à parte, na planificação que agora facultou, tem 2 planificações. É a planificação que segue aquelas unidades e a planificação em que o texto não literário é integrado nas outras unidades. Portanto, sim, eles fazem logo a referência do que é que nós devemos ir buscar. Eu prefiro assim. Quando fizemos o Palavras, foi uma imposição da editora. Porque... Separar. Pronto, eu não estava muito de acordo à altura, mas foi realmente a unidade separada. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar os textos literários e não literários associados em termos de tema. No entanto, eu penso que até nos ajuda a mostrar aos miúdos a diferença quando vem numa unidade separada. Portanto, aquele índice, o índice dos textos da unidade de textos não literários comparados com os outros índices dos outros blocos de texto literário, não é? Facilita aos miúdos a percepção do que é o texto literário e o que é o texto não literário. Tem essa vantagem. Acho que agora já me habituei um bocadinho mais à ideia e agora vou trabalhar aquela unidade tudo enfiada? Não sei. Duvido muito. Eu não sigo nada de fio a pavio, eu invento sempre. E o que é que eu penso? Se calhar, quando trabalhar... Acabas por ter diferenças dentro, acabas por ter diferenças dentro do não literário, porque os vários textos não literários todos têm características diferentes, claro, não é? Acabas por ter diferenças lá dentro. Tu queres é pôr um textinho de como tu gostas e eu percebo-te perfeitamente. Gosto, por exemplo, de quando trabalho um texto literário, que eu também gosto. Aliás, o que é que nós fazemos nos testes? Pronto, não sei se vocês usam muitos A testes leitura e a educação literária. Eu não uso os testes das editoras. Tem as duas coisas, a leitura e a educação literária. E normalmente há sempre alguma coisa, um fio condutor em todo o texto, e portanto há sempre uma ligação entre o texto literário e o texto não literário, não é? Verdade. Há sempre ali uma ligaçãozinha. Eu fui à gramática
da Arial, do segundo ciclo, e fui lá buscar estes tópicozinhos, vocês veem aí, como, como menção da diferenciação que eles fazem lá do texto literário e texto não literário, pronto, é uma ajudinha também. Embora a gente arranje de certeza estratégias para lhe explicar ao vivo, lá com os textos à frente, para que é que servem uns, para que é que servem outros, não é? Os objetivos dos textos são diferentes. Opiniões, que me dizem? Que é para eu beber um golinho de água. Esse texto não literário, se há uma coisa, embora eu goste muito do literário como tu, o não literário, há uma coisa que é importante para cativar, uma vantagem para cativar os miúdos hoje em dia, que é a real e a ligação ao mundo real. Como é uma coisa com a qual eles têm mais contacto, numa fase inicial criam logo aqui uma ligação maior. E é utilitário, não é? Como diz ali, quer dizer, é Claro. útil para o dia-a-dia. Porque nós não temos ali à nossa frente meninos todos, se formos pensar no Howard Gardner, não é? Naquelas inteligências todas, nós não temos ali meninos todos com a mesma inteligência, não é? Eu considero que sim, que a minha predominante é a linguística, mas eu também sou muito visual. E depois também gosto muito das coisinhas todas assim, tudo organizadinho, tudo, não gosto de andar para trás e nada, mas isto sou eu e a minha aula. São textos, alguns permitem-nos coisas muito práticas e estratégias divertidas para fazer com os alunos. Por exemplo, a notícia para fazer um telejornal, ou o recado, por exemplo, para ir deixar recadinhos na escola, ou deixar recadinhos a alguém. Permite-nos coisas que aconteceram ontem, se for preciso. E pronto, permite uma série de estratégias com as quais os alunos se identificam e que se sentem um bocadinho mais motivados, às vezes. O da imaginação, eu só tive uma turma de português este ano e houve uma diferença que eu notei este ano. Eu tive, não sei se é característica daquela turma, daquela zona ou da realidade atual, uma série de meninos a questionar situações no texto literário, do género, então, mas como é que ele conseguiu saltar desta montanha para aquela? Imagina, percebes? Qual a imaginação é esta criança? Estas crianças estão muito presos à realidade. Houve um que, até mas como é que passou uma hora? E eu, a sério, não estás a questionar o urso a falar, estás a questionar como é que. A sério, eu tive muitas destas perguntas este ano. O questionarem a veracidade, o não perceberem a importância da imaginação e as metáforas, claro que eu não utilizei assim muito, mas o perceberem que aquilo. Eles sabem o que é a moral da história. Mas perceberem que aqueles acontecimentos para serem interessantes para levar a um ensinamento, não, eles estavam presos à realidade. Isto só me aconteceu. É engraçado, porque para quem joga tanto virtualmente, não é? Não é? Parece que vivem no mundo da lua. É um bocadinho contraditório. Depois não conseguem, não é? E gostam tanto de unicórnios e depois não aceitam, não aceitam os textos metafóricos, mas pronto. Às vezes há miúdos assim, eles vão aos mais pequenos pormenores para questionar as coisas. Eu às vezes até acho isto não pode ser assim, é por isso que isto é um texto literário, porque permite-nos criar personagens que não existem, espaços que não existem, mais uma série de outras coisas, pronto. E isso é preciso, pronto, temos que aos poucos, temos que levá-los a perceber isso, não é? entrar no mundo da magia. Da magia. Ok, então vou Eu avançar aqui alguém com a mão levantada, não? Acho que alguém com a mão levantada. Mas desculpem, mas eu nem sempre estou. É que eu não os consigo ver a todos. Pode falar, quem estiver aí para falar. Pode. Eu vi alguém levantar. Eu não consigo ver tudo. Ok. Apareceu aqui uma indicação de alguém que tinha levantado a mão, mas entretanto. Se ninguém está a falar é porque já não era. Mas apareceu aqui a indicação, não sei quem levantou a mão. E eu não foi a Lucilina. Eu quando cheguei foi boa tarde. Boa tarde. Ok. Então, nós já fomos começando aqui, mas eu estou a gravar. E depois partilho com quem não ouviu tudo, está bem? Paula, em relação àquilo que a Elsa estava a dizer há bocadinho, eu pegando na tua ideia,
após abrirmos a lição e escrevermos o sumário, porque é importante eles perceberem o que é que vão fazer, eu, em vez de fazer uma piada por dia, não sabe o bem que lhe fazia, eu fazia uma adivinha por dia, não sabe o bem que lhe fazia. Boa. E isto ia dar aso não só ao património da tradição oral, não é? E depois havia meninos que iam buscar outras respostas que também se encaixavam ali. Portanto, lá está, iam buscar as realidades de cada um com aquilo que realmente era. E eles achavam isso muito engraçado. Eu também gosto das adivinhas. Eles às vezes vão escolhendo e acham sempre mais as piadas. Eu no 5º ano não dispenso o minimalário. São alguns textos são um bocadinho nonsense, mas não sei, eu adoro aquele livro e portanto acho que consigo também transmitir aos miúdos o prazer que tenho no livro, portanto vou usando esse no 5º ano. Esse é garantido, os outros depois logo se vê. Ora, então voltamos aqui um bocadinho atrás. Por que ordem se trabalham os tipos de texto? Então, eu pus aqui esta rodinha. Minha opinião, eu gosto de começar no 5º ano por textos que são familiares aos alunos. É tudo novo quando eles chegam. E eu gosto de pegar, por exemplo, nas fábulas ou nos contos, até ainda antes das lendas, porque acho que estão numa fase em que precisam de se agarrar a alguma coisa que já conhecem, porque é tudo novidade. E então eu gosto de trabalhar assim, portanto, narrativa e começar pelas fábulas, pelos contos, pelas lendas, e depois texto dramático, texto poético, ou por outra ordem, texto poético, texto dramático. Qual é a vossa opinião? Eu, Paula, também peguei na tua indicação do texto minimalário e dando asas e revisões das divisões silábicas, fiz a ponte para as fábulas, precisamente, para ir buscar os tais animais. Depois eles fizeram as fábulas às rodelas. Pronto. Sim. E foi muito engraçado, porque depois íamos buscar a moral, e a moral às vezes havia sempre algum aluno que trazia o provérbio. Lá está, a produzir mais outra colherada. Olha, quando faço as rodelas, sabes o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é oferecer-lhes o atache. Sim. O atache é o primeiro prego para o caixão, digamos assim. Não, sim, tanto que há meninos que não têm sequer a noção do que é um atache. Exato. Mas pronto, eles depois percebem, não é? Então eu ofereço um a cada um. É claro que há alguns que o perdem. Sim. Mas faz parte. E depois aparecem-me lá com outras coisas, não é? Ou com um clipe, ou com um pionés, também já aconteceu, ou com de outra forma qualquer, mas eu gosto de lhes oferecer o atache para os responsabilizar também um bocadinho, não é? Para eles saberem o que têm que fazer. Tanto que depois, nas turmas de 6º ano, se já foram minhas do ano letivo anterior, como eu termino com o texto poético, eu vou começar com o texto poético no 6º ano. E depois faço ao contrário. Narrativo, dramático, poético? Sim. E o restante público? Ilustra também. Eu também faço assim, exceto no final. Costumo dar o poético antes do dramático. Sim, faço uma poesia por dia, nem sabe bem o que lhe fazia. Eu gosto muito da poesia, costumo passar, por exemplo, da narrativa para a narrativa em verso, antes de iniciar a poesia, e depois ponho-os a imaginar que são médicos e que, em vez de passarem receitas de medicina, têm que passar uma poesia. Alguns criam os seus próprios poemas, outros fazem pesquisa. Muito bem. Sim. Vou-te roubar a ideia, vou por aqui, vou escrever. Olha, eu pus assim a mim diferente. Faço como a Isabel. Se levar do texto narrativo para o poético, normalmente uso a Nalcatrineta, as Nars de Verde Pinha, Bela Infanta, pronto, uso esses textos para fazer a transição. Se for o texto dramático, o que eu normalmente faço é, no 6º ano, por exemplo, damos os piratas. Olá, Sónia. Damos aos piratas, aquilo que eu faço é usar o texto narrativo de onde foi extraído depois o texto dramático.
para eles lerem, porque eles têm muita dificuldade em andar para trás e para a frente naquelas cenas, e então eu ponho-os, por exemplo, nas férias da Páscoa, ou assim, a ler, ou nas férias de Natal, a ler a obra na narrativa, e depois então trabalhamos o texto dramático, porque eles já ficam com a noção temporal da coisa. Portanto, são duas formas de transpor de um para o outro. Mas também é assim, eu prefiro começar pelo narrativo, principalmente pelos textos tradicionais e depois por outros, não é? E passar depois para os outros tipos de texto. Vamos atrás outra vez. Como trabalhar a unidade dos textos não literários? Então, porque é que eu tenho isto trocado? Perguntem-me. Este já tinha sido. Deixem-me voltar atrás, porque já. Não, não. Troquei aqui já troquei as hiperligações. Ok. Porquê? Porque já tínhamos falado sobre isto, não? Bem, seja como for, eu tinha posto assim. Foi aquilo que nós falámos, não tem cá nada especial, portanto, tem unidade separada e com outras unidades, portanto, inserido noutras unidades, como falámos há um bocadinho, intercalando com as outras unidades e fazer fichas criadas de propósito para, que é algo que eu gosto de fazer, por exemplo, a partir de notícias. Porquê? Porque são textos que às vezes vão desatualizando um bocadinho e às vezes gosto de ir buscar assim qualquer coisa que seja mais visível e mais próximo da atualidade, e também porque nos permite, por exemplo, quando estamos a trabalhar na flexibilidade e nos DACs, inserir, trabalhar textos com as temáticas que normalmente trabalhamos, ou de cidadania, ou de ciências, ou outro, não é? Portanto, eu gosto de vez em quando gosto de inventar umas coisas novas. E aqui, como trabalham na aula as obras de leitura obrigatória, e eu pus aqui algumas ideias. Usando como motivação os excertos de manual, e eu aqui vou querer muito ouvir a vossa opinião, porque eu debato-me um bocadinho com isto às vezes. Usando apenas o que vem no manual, porque é o que eu vejo muitas vezes acontecer, não é? Portanto, não há tempo, e trabalhando 2 excertos ou 3 que venham no manual é o suficiente. Usando o que vem no manual mais outro material, que às vezes vem da própria editora, não é? Para exploração. Usar um guião autor, portanto, não trabalhar o que vem no manual e usar o guião à parte. Usar guiões curtos e simples, ou usar guiões extensos com sugestões de trabalho para além da obra. O que é que vos agrada mais? Férias. Agrada-vos férias? Também. Eu gosto de fazer, se é a leitura obrigatória, eu faço mesmo a leitura integral. Costumo pôr na Classroom materiais, a parte do não há tempo, eu costumo pôr na Classroom materiais que acho interessantes, mas que não consigo depois fazer tudo. Os guiões extensos não, faço guiões curtos, tenho guiões, uso os mais curtos, porque ainda este ano, quando acabámos a da Sofia de Melo Breiner, uma miúda disse até que enfim, eu fiquei tão triste. Os outros todos estavam felizes e ela até é uma menina, só que achou que já andávamos há muito tempo com aquilo e eu nem sequer fiz um guião extenso. Quando ela diz até que enfim, eu olho para ela muito sério e ela, não é por mal, eu gostei, mas quero outra coisa agora. Pois, pronto, eu também acho que eles às vezes cansam um bocadinho. Se bem que, quando a gente consegue introduzir lá pelo meio atividades que, pronto, estão de acordo com o tema da obra, mas que são completamente diferentes, eles alinham, fazemos ali umas pausas no meio Nesta fiz uma... Gostei de uma atividade. Olha, isto sabe aqui a dizer que nós já temos 15 minutos online, portanto... Sim. Vamos ter pouco tempo de conversa, mas pronto. Aqui, por exemplo, mais opiniões. Nesse livro, era a Fada Oriana, eu usei uma sugestão do manual e que os miúdos gostaram e que permite um bocadinho a interdisciplinaridade, que foi pegar um retrato psicológico e fazerem o desenho.
eles gostaram, porque é uma coisa diferente, tinha a ver, aqueles que têm mais, são mais para o desenho, sentiram-se valorizados na aula de português, porque normalmente não é? E saíram umas coisas giras, saíram umas imagens giras. E assim estudaram os intercâmbios. Eu fiz um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio com uma escola aqui há uns anos atrás. E o que nós fizemos foi os meus não, os outros escreveram. Vamos pensar como é que foi. Não. Eu tinha estado numa escola e no ano a seguir contactei com uma colega, os miúdos escreveram para a escola onde eu tinha estado no ano anterior. Então, quando nós escrevemos para a minha escola do ano anterior, os miúdos fizeram uma descrição deles, individual. Portanto, imaginem que eram 21 alunos na minha turma e 21 na da outra escola. E tirámos à sorte o nome de outro colega, pronto. E eles fizeram as descrições, os seus retratos. E depois os outros ilustraram-nos conforme os imaginaram. Então, quando chegámos, depois juntámos-nos numa das escolas, quando chegámos perto um dos outros, estava um estendal com as ilustrações. Para ver se os meus tinham que lá ir encontrar-se e os outros estavam em pulgas para saber se tinham desenhado bem, mas engraçado, foram poucos aqueles que não se reviram nos retratos, mesmo não estando parecidos. Que giro. Escreve isso lá no resumo que vais fazer de hoje. Sim. Tu também fizeste uma vez uma muito interessante para a descrição, que foi aquela das maçãs. Eu pensei que eram os primos do Tiburcio. Não, das maçãs, eles tinham que identificar a maçã que tinham descrito, não foi? Isso foi, não foi a Ana que há bocado estava a dizer que tinha estado em ceia o ano passado? Sim. Eu era para ir à Rifana, não fui porque depois se meteu o final do ano e uma série de coisas e já não fui, mas estive em Tourais a fazer essa oficina de escrita que foi com as maçãs. Eles tinham que descrever a maçã e eu depois tirei-lhes as maçãs e eles tinham que identificar, tinham que a descrever tão bem que depois tinham que a identificar. É claro que... Sim, perfeitamente. Nem eu sabia qual era, não é? Mas eles iam lá por aproximação e... Olha, Paulo, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair. Ana? Porque vou ter formação. É só claro. ir à casa. Temos grata. Tempo, isto vai acabar em breve. Mas são muito importantes estas partidas, sem dúvida. Também esta apresentação, que não tem grande coisa, mas que nos vai relembrar de certeza aquilo que que vamos falando. Mas infelizmente tenho formação. Ok, bom trabalho. Obrigada. Até à próxima. Obrigada a continuação do meu trabalho. Okay. Obrigada. Olha, não sei se vocês me conseguem ouvir, desculpa, porque eu estou em modo meio de bailarina, portanto eu estou na rua, tenho a minha filha ali a ter aulas e não posso estar lá dentro, está muito barulho. Partilhando aqui um bocadinho da experiência, o modo como abordamos as obras depende das obras que estamos a dar. A colega Elsa estava a falar da fada oriana e pegando nesse, nós normalmente damos a fada oriana depois de darmos os textos não literários. E então, este ano aquilo que fizemos foi, eles têm as listas das obras para ler nas férias, antes de começarmos, e nós começamos sempre, antes de pegarmos na obra em si, fazemos a ficha de verificação de leitura, com 20 perguntas de escolha múltipla, para percebermos, para aferir se fizeram ou não uma leitura da obra. Pronto, e já temos ali uma percepção o que é preciso aprofundar mais ou não. E a fada oriana, este ano nós começámos precisamente por desconstruí-la, e foram eles que foram apresentando aos colegas, sorteámos os vários tipos, uma crónica, uma entrevista, uma notícia, e eles tinham que a pares escolher uma parte da obra ou faziam uma notícia sobre, por exemplo, lembro-me que houve uma notícia sobre quando a fada oriana salva a velha de cair no abismo. Portanto, eles fizeram, utilizando as características da notícia, portanto, fez-se ali uma junção das duas coisas e cruzaram a informação. Fizeram uma entrevista ao poeta, como é que ele tinha recuperado a sua imaginação e pronto. Portanto, acabámos por juntar ali assim um bocadinho, consolidámos o que tínhamos dado dos textos não literários e obrigámos-los a ir à obra, aqueles que já tinham lido nas férias, ou os que não tinham lido, cá sempre os que não leem, não é? E depois de todo esse trabalho, depois gerou uma exposição que esteve no corredor do colégio, é que nós fomos ler as obras. E aí sim, nós já não fizemos a leitura integral da fada oriana, nós fizemos a leitura dos excertos que estavam no manual. E com esta foi assim. Pronto, com o Príncipe Nabo, por exemplo, não. Isso que estás a dizer, eu fiz com a árvore da Sofia.
em que eles deram a notícia, não é, da árvore, das consequências dela ter crescido, e depois entrevistaram as pessoas e há lá sempre É assim muito giro. os miúdos com E umas eles aprendem muito mais características assim, quando passamos para eles esta a responsabilidade. chorar, isso que eu nem consigo ficar bronzeado. Tal era a sombra. Exato. Então vamos aqui só avançar porque Paula, vamos ter muito Paula, pouco tempo. Diz-me. Paula, em relação àquilo que a Sónia estava a dizer e que tu também estavas a dizer que já fizeste, eu fiz isso com a obra Ulisses. Antes de entrarmos na obra, eles se dividiram, escolheram o par entre fazer uma entrevista do Ulisses a um dos outros companheiros de viagem. Houve um par que fez um rap quando passaram pelo Mar das Sereias, a página do Diário da Penélope. Portanto, eles ficaram entusiasmados e depois também fomos assistir à peça de teatro e quando entramos na obra, eles têm uma percepção completamente diferente. Uhum. Em relação à Fadoriana, como eles já a leram, muitos deles no primeiro ciclo, aproveitei a tua ideia também daqui a uns tempos, tu fizeste os mini-livros, eles dividiram-se, eles próprios resumiram a história e ilustraram e apresentaram à turma. Eu fiz com a árvore também, os mini-livros. Ok, então vamos lá avançar. Aqui também já não tenho cá muito mais. Atividades no início do ano, para motivá-los um bocadinho. Leituras. Uma coisa que eu já dei conta que eles gostam muito. Eles podem não gostar muito de ler, mas gostam muito que nós sejamos os leitores, não é? Gostam de nos ouvir ler. Portanto, leituras em voz alta pela professora, preferencialmente textos que sejam divertidos. Ou pelos pais, ou pelos próprios alunos, ou por alunos de outras turmas. Eles gostam sempre dessas variações. Outra ideia que eu acho muito engraçada depois de explorar um texto, ou depois de ler um texto com eles, é relacionar o texto com uma música ou com uma pintura, com um quadro qualquer famoso. Portanto, tentar encontrar pontos em comum, até porque faz parte também das atividades que temos na escola com o Plano Nacional das Artes, e gosto de fazer isto. Este ano letivo fiz no início do ano com um livro da Calandraca que se chama Quadros de uma Exposição, que é a história de um cisne que entra, eu acho que até pus qualquer coisa lá na página, um cisne que entra por acaso numa galeria de arte e depois à medida que o cisne vai voando, vai observando os quadros e depois faz umas pausas e entra uns bocadinhos de música clássica, umas áreas de música clássica, e foi muito engraçado e eles gostaram bastante. Outras ideias, jogos. Já vos falei daquele PowerPoint que está lá na página com uma série de jogos para se conhecerem melhor, porque há sempre alguns que vêm de fora, embora normalmente há ali sempre um conjunto que já se conhecem, não é? Que vêm juntos, mas há sempre alguns que vêm de fora. Alguns vídeos ou alguns filmes, algumas publicidades que são muito engraçadas. Um livro, não sei se vocês conhecem, os livros voadores do Sr. Lessmore, acho eu. Acho que é. Não Que estou a ver. é giríssimo. O vídeo portanto, é uma história, tem música, isso, e é muito engraçado, mas há uma série deles que nós podemos explorar de mil e uma maneiras e que acho que são sempre atividades engraçadas para fazermos no início do ano. Avançando aqui. Sistematizar ações. O que é que eu gosto de fazer no início do ano? Sistematizar regras e organização de caderno diário. Também há para lá um PowerPoint qualquer sobre isto, já antigo, mas é muito importante, principalmente no quinto ano, porque se nós estivermos ousados a escrever no meio do quadro, eles escrevem no meio do quadro. Se escrevemos em baixo, no cantinho do lado direito, qualquer coisa, eles vão escrever um bocadinho na folhinha no cantinho inferior direito. Então, explicar-lhes que obrigada, Sílvia, do YouTube, sobre o filmezinho. Perdi-me.
portanto, de explicar-lhes que o quadro é como uma folha do caderno e, portanto, que mesmo que eu escreva ao meio ou que escreva não sei o quê, portanto, ter o cuidado de escrever sempre direitinho. Avaliação de diagnóstico, avaliação formativa e sumativa, a Ana Sousa até vai revirar os olhos, porque nós andamos às voltas com esta história e já anda tudo pelos cabelos, mas aquelas. Eu sou esquisita, eu sei que eu sou. Mas aquelas atividades de diagnóstico no início do manual, eu não me entendo com aquilo. Eu não sou capaz de transpor aquilo que eles fazem, porque eles são tantos e eu preciso dar tanta atenção a cada um, não consigo transpor aquilo para nada de concreto. Então eu vejo-me sempre obrigada, por exemplo, tenho para leitura em voz alta, para avaliar a leitura. Eu tenho uns livrinhos de desabrochar muito antigos que têm contos muito pequeninos. Portanto, o próprio livro tem dimensões pequenas e aquilo são só 2 páginas. Então, eles normalmente estão 2 a 2, um lê uma página, outro lê outra. E lemos não sei quantos contos diferentes. Por exemplo, 5 alunos numa aula, 5 alunos noutra, 5 alunos... E eu vou registando numa grelhazinha todos os detalhes de, das características de leitura de cada um. Pronto. E depois, o que é que eu lhes peço? Ou para responderem numa folhita, a ajudar a avaliação diagnóstica, ou faço uma ficha, porque eu, para ter uma ideia realmente daquilo que eles fazem, eu não consigo ir por aí. Não sei se sou eu que estou esquisita, mas pronto, aos colegas dizem, isto faça aquela unidade que está feito, mas eu preciso de saber e eu assim não consigo ficar a saber. Sou estranha. Não és estranha, Paula. Fazer só por fazer porque está no manual não faz sentido. Exato. É como as correções do teste. Para mim, a correção do teste, quem é que vai responder quando fazemos a correção? São os alunos que erraram. Se não os que eles tiveram certo não me interessam. Interessa-me os que erraram, porque eu tenho que fazer a correção do teste e aproveito essa correção para reforçar as aprendizagens daqueles que não conseguiram achar. Falo também sobre as atividades obrigatórias, ou seja, a expressão oral, a leitura autónoma, porque o português tem uma carga que outras disciplinas não têm. Porque nas outras disciplinas eles podem mandar fazer um trabalhito em casa, não sei o quê, mas não é a mesma coisa que lerem uma obra e vão ser avaliados por terem feito isso. Fazerem uma preparação de uma expressão oral tem que ser feita em casa, não é feita na aula. A gente até os pode ajudar na aula, orientá-los e tudo isso, mas eles depois têm que fazer em casa. E esse trabalho é avaliado na performance em sala de aula. Se ele não for feito, vai correr mal, não é? Isto também acontece nas línguas estrangeiras. Portanto, prepará-los para essas atividades. Ora, está-me aqui a dizer que isto está mesmo a terminar. Portanto, vamos aqui acelerar um bocadinho o passo. Portanto, também estamos quase a terminar. Estas são as coisas que me parecem importantes para o início do ano letivo. E que eu, pronto, puxei aqui um bocadinho à conversa. Ok.